Eles andam sobre a superfície do planeta, voam sobre as águas e mergulham nos céus. Mas este não é um safari na Terra. É uma expedição de proporções astronômicas. Qualquer um deles está bem para mim. Certo, entendido. Quando a raça humana descobrir que não está só, como serão nossos irmãos cósmicos? Para responder essa pergunta, astrônomos e astrobiólogos aplicaram os princípios da evolução e da física a 5 tipos de mundos alienígenas do universo. Estas criaturas poderiam viver neles. Prepare-se para fazer um safari intergaláctico e olhar de frente para os rostos alienígenas. O universo, rostos alienígenas. Universo. Um santuário intergaláctico de bilhões de galáxias. E trilhões de estrelas. Poderia ser um território estéril de explosões de raios gama. Estrelas ardentes. E buracos negros. Ou existe vida além da Terra neste paraíso cósmico? Será que rostos alienígenas olham em nossa direção pensando: será que estamos sós? Os cientistas ainda buscam os primeiros sinais de vida além da Terra, mas muitos estão certos de que ela existe. Então, qual seria a aparência da vida em outros planetas? Usando os princípios biológicos e evolutivos, a computação gráfica pode preencher os vazios com imaginação para criar rostos alienígenas. Para conhecer essas criações extraterrestres, vamos embarcar em um safari de fantasia pelo universo inexplorado, como turistas em um zoológico intergaláctico. A primeira parada é o planeta imaginário Eronel. O planeta Eronel é bem estranho. Em primeiro lugar, ele não orbita uma estrela como o Sol. Ele circula uma anã vermelha que é bem pequena. Elas têm, às vezes, 1/6 do tamanho do Sol. Assim, a zona habitável deve estar bem mais perto dessa estrela. A zona habitável é uma parte crucial do quebra-cabeças para entender a evolução da vida em outro planeta. Uma zona habitável em um sistema solar é a distância da estrela em que a água pode existir como líquido na superfície. Há calor suficiente da estrela para haver água estável em estado líquido. Água em estado líquido é um dos elementos básicos para a vida. Mas em Eronel, a zona habitável está tão próxima dessa bola de gás ardente que a gravidade da estrela trava o planeta, como ocorre com a Lua da Terra, em que apenas um lado da superfície lunar é visto. Isso significa que metade de Eronel tem luz constante e a outra metade está em escuridão permanente. No meio, existe uma área de 300 quilômetros de largura, que vai do Polo Norte ao Polo Sul e que está em penumbra constante. Isso nos faz pensar
Onde acharíamos vida nesse planeta? Bem, na verdade, podemos achá-la em qualquer parte. Mas se estiver do lado escuro, será vida adaptada à escuridão. E se for no lado brilhante, estará adaptada para viver apenas nesse lado. E na faixa de penumbra, podemos encontrar criaturas que estejam adaptadas a ambos, que possam visitar os dois lados desse mundo. Elas controlam seus destinos para onde querem ir e onde querem caçar. Em Eronel, teríamos um organismo com fotossíntese, talvez um líquen no ambiente marinho, uma alga vermelha ou uma bactéria adaptada a usar luz infravermelha e a transformá-la em alimento. Na Terra seria algo similar ao líquen, porque o líquen é frio e os líquens são adaptados a isso. Podemos ter organismos que se alimentem deles. Esse líquen em Eronel representa a base de uma longa cadeia alimentar. Tudo tem um papel vital para a sobrevivência, desde a vida vegetal até as criaturas mais complexas. Em Eronel, um exemplo é o inseto Eikon, que se alimenta de líquen. Os Eikons são criaturinhas bizarras. Na Terra, conhecemos o fenômeno da metamorfose, que é a capacidade de uma criatura para mudar de uma forma para outra. Nós a vemos nas borboletas. As lagartas comem seu jardim, criam um casulo e, tempos depois, saem como borboletas. Os Eikons também fazem isso, mas de um jeito muito estranho. Eles se parecem com enguias, com duas nadadeiras, uma de cada lado do corpo. Em algum momento peculiar, eles ficam sobre alguma forma de vida vegetal, prendem-se a ela com bastante firmeza e formam uma concha ao redor dela. Quando essa concha se abrir, sairá algo que nunca vimos, tirando o hidrogênio da água e separando o hidrogênio do oxigênio. Ele infla uma pequena bolha e então sai direto da água. A brisa os leva até altitudes elevadas e os espalha pelo planeta na direção da zona de penumbra com seu movimento. E eles são como paraquedistas que descem. Assim que chegam ao solo, os Eikons cavam a toca onde vivem. Mas ao procurar comida na Terra, os Eikons são caçados por um dos elos seguintes na cadeia alimentar. O Pinapod. Uma das criaturas mais interessantes desse mundo é o Pinapod. Ele é uma criatura bem estranha, porque os olhos situam-se ao redor da cabeça e ele pode ver qualquer movimento. A zona de penumbra de Eronel é muito fria e escura por causa da pouca luz da estrela. Os caçadores e as presas desenvolvem grandes olhos, como as corujas e outros animais noturnos da Terra. Mas existe uma adaptação interessante na maioria das criaturas de Eronel. Eronel orbita uma estrela M, que emite a maior parte de sua luz em infravermelho. Infravermelho é a luz que é, na verdade, o calor que se sente ao abrir a porta do forno. Criaturas vêm. O calor emitido por seus corpos para o mundo que os rodeia. Isso é muito diferente do que parece para nós. Ver o perfil de calor no lado escuro do planeta traz uma grande vantagem para um dos maiores elos da cadeia alimentar de Eronel, o Kurdia. Na forma, em seus movimentos e no modo de agir em conjunto, eles se parecem com chacais das planícies africanas. Eles vivem em bandos, são caçadores e predadores. Criaturinhas feias e ruins que cercam Pinapod ou um grupo deles para conseguir uma refeição. Eles conseguem enxergar não só nas regiões de penumbra, com olhos similares aos nossos, mas tem outros dois olhos pequenos logo acima. E quando eles vão para as regiões mais escuras, o lado sempre noturno, eles podem perceber o perfil de calor das criaturas dessa região. Esses são alguns animais que poderiam viver em um planeta como Eronel. Mas, por enquanto, eles são apenas um produto de nossa imaginação. Na
ciência podemos simplesmente imaginar a vida por todo lugar. Mas se tivermos exemplos, temos um ponto de dados. E, na verdade, temos a Terra. Então, se pudermos olhar para a vida na Terra, isso nos dará uma incrível riqueza de informações que depois podemos usar para buscar vida em outros planetas. Temos inúmeros ecossistemas que podemos estudar, examinar os desafios. O que existe nos ecossistemas, quais são os desafios para a vida e aplicar esses princípios à vida alienígena. Para entender como esses princípios podem ser aplicados, vamos continuar o nosso safari de fantasia. Partimos de Eronel e viajamos 332 anos-luz até um novo sistema solar e o planeta fictício AG-143. AG-143 é maior que a Terra, muito maior que a Terra. Ele tem um belo sistema de anéis ao seu redor. Mas o mais importante é seu deserto gigantesco e seco. Com 3 vezes o campo gravitacional que temos aqui na Terra. Um homem que pese 80 quilos na Terra pesaria 240 quilos na superfície do AG-143. A vida precisaria se adaptar. Mas como? David Aguilar, do Centro de Astrofísica da Universidade de Harvard, acredita que o melhor modo de visualizar as adaptações das formas de vida alienígena é examinar a diversidade de animais que evoluíram para habitar os diferentes ecossistemas da Terra. Estamos no zoológico da Carolina do Norte, porque dentre todos os do país, neste momento, este é muito especial. É grande. É amplo. E os ambientes imitam os diferentes ambientes que encontramos na Terra. Este é um exemplo maravilhoso da diversidade da vida na Terra. Aguilar acredita que essa diversidade de vida na Terra, com animais que sustentam uma estrutura muito pesada, constitui o modelo perfeito para entender a evolução em AG-143. Quando falamos sobre um animal adaptado a um ambiente muito pesado, um mundo com mais gravidade, é dele que falamos. Veja esse protótipo. Pernas que podem sustentar um grande corpo. É claro que teria de ser mais baixo e ficar mais perto do solo. Mas ele é perfeito para o que veríamos. Menor, mais baixo, mais pesado como este, adaptado a um planeta com gravidade mais forte. Embora as formas de vida em AG-143 tenham características similares às da Terra, seus rostos serão diferentes de tudo em nosso planeta. Qualquer um deles está bem para mim. Certo, entendido. Parece bom. A escolha é sua. E se algum dia uma sonda espacial detectar vida fora de nosso sistema solar? Como será um alienígena? Para entender melhor as criaturas de outros mundos e sua evolução, os cientistas acreditam que é preciso entender alguns conceitos sobre os ambientes físicos em que a vida poderia começar. Quando estudam os planetas ao redor de estrelas distantes, existem 2 fatores em que os cientistas costumam se concentrar. O primeiro é a distância da estrela-mãe. Isso determina quanta energia existe e se há ou não água em estado líquido. O segundo fator é a massa, o tamanho do planeta. Isso determina a gravidade e que tipo de organismos podem existir. Quando pensamos sobre biologia evolutiva, tendemos a pensar na natureza com dentes e garras e também em toda a competição entre os organismos, entre espécies e por aí vai. Mas esquecemos que é o ambiente físico que realmente molda a vida.
A gravidade que existe, a temperatura, a pressão, a composição da atmosfera, se existe uma atmosfera e assim por diante. As leis da física não mudam quando viajamos pelo universo. Então, entender como os animais evoluíram no ambiente terrestre permitiu que os cientistas imaginassem as formas de vida que poderiam surgir em outros mundos, como o planeta fictício AG-143. Nesse planeta, orbita uma estrela brilhante de classe F. Apenas 10% desse mundo está coberto de água, e bolsões de água de chuvas esparsas se formam sob a areia. O ambiente do AG-143 é quente, árido, e a luz do Sol é muito brilhante. Bom, como o Sol é uma estrela de classe F, que é mais brilhante que o Sol, teremos uma produção UV ou luz ultravioleta. Assim, os organismos precisarão ser protegidos ou pela atmosfera ou por coberturas próprias. Essas coberturas poderiam ser conchas grossas ou outra forma externa que absorvam a radiação ultravioleta. Mas os animais em AG-143 também desenvolveriam outras características físicas singulares. É muito interessante imaginar como seria a vida em um planeta com mais gravidade. Do ponto de vista de um micróbio, pode não haver muita diferença. As diferenças apareceriam em animais terrestres, por exemplo, nos que teriam que ficar em pé. Ai, que droga de gravidade! Eu não consigo ficar em pé. Outro produto colateral da gravidade intensa poderia criar animais improváveis sobre a superfície do planeta. Ou melhor, um pouco acima da superfície. A atmosfera terrestre é 79% de nitrogênio, 20% de oxigênio e 1% de outros gases, mantidos pela atração gravitacional da Terra. Mas em um planeta como o AG-143, a gravidade prenderia uma atmosfera mais densa, perfeita para voar. Também haveria um nível mais alto de oxigênio. Nós passamos por um período, cerca de 200 milhões de anos atrás, em que pensamos que a Terra teve uma concentração mais alta de oxigênio por algum tempo. E o que vemos no registro fóssil são insetos gigantes, grandes asas, organismos voadores gigantes, pois se pensarmos um pouco, havia mais oxigênio para o metabolismo e era possível fazer coisas com mais energia. É como usar mais oxigênio de um tanque de oxigênio ou algo assim. Você se sente mais forte e era assim que esses organismos deviam se sentir. Com a atmosfera mais densa e mais oxigênio, os céus de AG-143 estariam cheios de grandes criaturas voadoras que poderiam voar por muito tempo. Um exemplo seria o Sargan. Este animal passaria a maior parte da vida mergulhando na atmosfera em busca dos bolsões de água no planeta. Depois de achar água, o Sargan mergulharia, não só para beber, mas para caçar os animais que estivessem no oásis. Por exemplo, um Moblant. À primeira vista, o Moblant pareceria uma estrela do mar. Ele tem braços finos que percorrem o deserto. Mas o estranho é que esses braços têm longos tentáculos que vasculham a areia em busca da preciosa água oculta. O mais estranho desse animal é que, se encontrar um bolsão muito grande de água, ele começa a sugar a água como se usasse um canudinho. E aumenta de tamanho cada vez mais e armazena a água como se fosse um camelo. Adaptações para achar e armazenar água são cruciais para a sobrevivência. Ficar no meio do deserto a quilômetros de algum líquido seria a morte certa para quase todos os animais da Terra. O mesmo aconteceria com a vida no planeta fictício AG-143. É por isso que o Folis vive perto dos depósitos de água, a fim de não ficar sem esse bem precioso.
Uma das criaturas mais bizarras no AG-143 é o Folis. Ele é pequeno e baixo. É uma boca sustentada por 3 pernas sobre uma plataforma de pedestal que tem escamas por baixo e desliza pela areia, quase serpenteando ao se mover. Ele tem a incrível capacidade de sentir quimicamente se a presa está ou não por perto. Ele caça nas margens dos regatos e de pequenos lagos. E quando encontra a presa, ele para de repente, fica imóvel e se camufla, tornando-se quase invisível, esperando até que uma criatura indefesa mova-se e, de repente, ele ataca. Encontrou seu jantar. O método de movimentação do Folis, deslizando como uma serpente pela grama, é outra característica evolutiva causada pela forte gravidade do planeta. Deslizar sobre escamas em vez de levantar uma perna é muito mais fácil para qualquer animal. Isso lhe dá uma vantagem silenciosa sobre a presa, que não ouve a chegada do Folis. Mas quando se trata de cadeia alimentar, nada está a salvo. Uma criatura silenciosa, mas mortal, chamada Riator, espreita nos lagos tranquilos. Ao explorar o AG-143, vimos os grandes desafios enfrentados pelos animais em um mundo com pouca água e gravidade intensa. Mas e se as condições planetárias fossem opostas? E se um planeta tivesse uma boa quantidade de água, mas atração gravitacional fraca? A resposta pode estar bem acima de nós, nos céus da Terra. Em nosso safari intergaláctico, vimos como os astrobiólogos usam a ciência atual para teorizar sobre o tamanho, forma e comportamento dos animais em um mundo imaginário com gravidade muito mais forte que a da Terra. Mas o que aconteceria se a gravidade fosse mais fraca? Para descobrir, saímos de AG-143 em direção a outro planeta a 89 anos-luz. GPC 925. GPC 925 é menor que a Terra. Tem metade do tamanho da Terra. É um planeta semelhante à Terra, mas como é menor, tem menos gravidade. Ele orbita uma estrela mais fria que nosso Sol e, por causa disso, ele é uma mistura de trechos congelados, plantas que fazem fotossíntese e alguns corpos de água. Seria muito parecido com a região norte da Terra. Quando vamos para a parte norte do Canadá e a Groenlândia, encontramos áreas de taiga. GPC 925 seria um tipo bem específico de ambiente. Não haveria desertos nesse mundo, teríamos poucas montanhas, de fato, nesse mundo. Seria um mundo bem mais frio e mais preservado do que vemos em nosso planeta. Mas igualmente bonito. Esse mundo com gravidade mais fraca poderia gerar formas de vida muito maiores e mais elegantes. Tenho 1,95 m, imagine como eu poderia ser alto se tivesse evoluído num mundo com metade ou 1/3 de gravidade. Imagine como uma sequoia seria num mundo com menos gravidade. Esses efeitos gravitacionais dariam características diferentes à vida na superfície do planeta. Em um mundo como o GPC 925, grande parte da vida de superfície não viveria na superfície. Estamos no aviário. Sobre essas árvores estão descendentes dos dinossauros. Foi isso que sobrou quando os dinossauros se extinguiram. Estes pássaros foram feitos para voar. Seus ossos são ocos, suas penas ficam firmes. Esses pássaros foram feitos para reinar nos céus. Mas em um planeta de gravidade fraca,
eles governariam o planeta. Como a gravidade seria fraca, o voo seria muito fácil. E o voo é algo feito na Terra por diversos organismos de modos diferentes. Os morcegos esticam a membrana entre os dedos e criam asas para poder voar. Os esquilos voadores fazem abas com a pele e planam desse modo. Mas nem tudo no GPC 925 é comparável com os animais da Terra. As mais estranhas criaturas aéreas seriam os loligars. Imagine sacos flutuantes meio parecidos com pulmões inflados, com tentáculos muito longos e pendurados que varrem o terreno enquanto eles se movem flutuando lentamente. O ar é aquecido internamente e infla os sacos. Eles parecem águas-vivas flutuando no ar. E como as águas-vivas, eles ferroam e agarram os animais que estiverem no solo à sua frente. Vê-los se movendo, subindo e descendo com o vento como uma manada de águas-vivas psicodélicas é algo além do que podemos imaginar. Mas nesse planeta seria bem comum. A vida no solo também iria além dos limites da ciência. Quando virmos esse mundo, pensaremos em varas oscilantes. Eles parecem longas varas que se erguem 4, 5 ou 9 metros no ar. Vários têm um bulbo na ponta, eles balançam ao vento. Mas o surpreendente é que não são plantas. Eles são animais com raízes que se erguem e lentamente se movem pela superfície do planeta e se ancoram novamente. Oscilando no vento, eles esperam qualquer animal que passe por ali. Conforme o animal passa, o bulbo no alto solta pequenos discos que atingem o corpo do animal, as pernas, a carapaça, os pelos, presos por um momento. Conforme se movem e chegam a uma nova área, os discos caem e começam a crescer novamente. Eles estão simplesmente espalhando suas sementes, que são esses pequenos discos que voam pelo ar, assim que sentem algo se movendo perto. Nesse planeta, vemos coisas semelhantes às plantas e ervas que crescem aqui, mas bem maiores e espalhadas. E a ideia é que vamos encontrar plantas que parecem animais e animais que parecem plantas. Esse é mesmo um mundo estranho. Animais como as varas oscilantes e os loligars teriam água suficiente no GPC 925. Mas o que aconteceria em um mundo com mais água? Com muito mais água. Especialmente em um planeta sem terra. Um mundo de água. Em nosso safari intergaláctico, já vimos o ciclo de vida do Eikon, em Eronel. A aparência bizarra do Folis, em AG-143. E os loligars flutuantes do GPC 925. Todas essas formas de vida fictícias nesses mundos imaginários foram criadas por cientistas que se basearam na evolução da vida na Terra. Mas qual seria a origem da vida nesses planetas distantes e estranhos? Os requisitos que conhecemos para que haja vida baseiam-se na vida que nós conhecemos. A química que nós supomos levar à origem e evolução da vida é a química do carbono em uma solução aquosa ou de água. Então precisamos de água líquida, precisamos de carbono e precisamos de nitrogênio. Também precisamos de algum tipo de energia. Pois todas as formas de vida precisam de alimento e têm algum metabolismo, então é preciso uma fonte de energia. A luz do sol é muito boa, mas não é a única fonte de energia na Terra. Durante centenas de anos, os cientistas pensaram que o sol era a única fonte de energia para a vida.
Descobertas recentes mostraram que eles estavam errados. A água em ebulição ao redor de vapores hidrotérmicos no leito do mar era considerada incompatível com a vida. Mas, recentemente, os cientistas descobriram que as áreas ao redor desses vapores são perfeitas para uma agitada comunidade submarina. Em vez do Sol, essas criaturas extraem energia do calor, dos gases e dos minerais expelidos pelas saídas. Essas formas de vida resistentes são chamadas de extremófilos. A existência dos extremófilos amplia o que pensamos que os organismos podem fazer e o que nós sabemos que eles fazem. Isto é, se você olhar para todos os diferentes tipos de ambientes que nós temos na Terra, que vão de extremamente frio para muito quente, de ácido para alcalino, para qualquer tipo em que podemos pensar, em todos eles encontramos vida. O fato de haver vida na Terra deve-se em grande parte à nossa posição no sistema solar. Os cientistas acreditavam que para haver vida em um planeta, ele tinha de estar em uma zona específica em relação ao Sol. Nem perto demais, senão a água ferverá. Nem longe demais, porque a água congelará. Mas o ponto em que se tem um oceano líquido no qual o DNA possa se formar. Agora sabemos que essa imagem está errada. Acreditamos agora que mesmo em luas geladas de planetas como Júpiter, é possível que exista vida. Europa é uma lua de Júpiter coberta de gelo. Mas embaixo do gelo, parece haver um enorme oceano. Talvez estável há bilhões de anos, com água em estado líquido. E isso deixou os físicos muito intrigados. Como seria possível ter água líquida tão longe do Sol? Bom, isso deu origem à ideia de que existe algo chamado força de maré. Em Europa, a força de maré é causada pelo tamanho e força gravitacional enormes de Júpiter, que puxa e estica o gelo da Lua, gerando calor. Quando as camadas inferiores isoladas se aquecem, o gelo se funde e surgem os oceanos. Agora, adicione os compostos orgânicos que podem existir em Europa e teremos uma receita bastante realista para a vida. Isso nos leva à próxima parada no Safari Intergaláctico. Saímos da superfície quente e dos céus agitados de GPC 925 e viajamos 72 anos-luz até um gigante gasoso imaginário chamado Ynir G, um planeta com 8 luas. Normalmente, nem daríamos atenção a Ynir G, que é um gigante gasoso, um mundo sem vida. O mundo que realmente nos interessa é a lua Anerbas. Ela tem o dobro do tamanho de Mercúrio. É um mundo muito similar à lua Europa, que orbita Júpiter. Imagine um planeta coberto com oceanos e com gelo na superfície. Muito gelo que isola tudo no interior. Não há solo para andar nesse planeta. Mas os oceanos podem estar repletos de vida. Devido à atração gravitacional de energia G, Anerbas provavelmente teria muita atividade geotérmica, que poderia ser uma fonte de energia para a vida. Perto da superfície de Anerbas, alguma luz pode atravessar as áreas de gelo mais fino. Nesses locais, alguns animais poderiam ter olhos. Isso lhes daria vantagens, mas também os tornaria vulneráveis a certas técnicas de defesa. Um exemplo de especialista em fugas submarinas é o Amabus. Para nós, a luz só ilumina. Mas pense no Amabus.
Uma criatura pequena e com aparência gelatinosa que nada pela água, inocente. Se algo se aproximar e ameaçá-lo, ele lança um flash brilhante de luz intensa à sua volta, cegando os animais próximos e lhe dando uma chance para escapar. Ele age como uma lula que lança uma grande nuvem de tinta ou um polvo sob a água, e ele é subitamente oculto por luzes brilhantes como fogos de artifício. E escapa. A luz, nesse sentido, é um mecanismo de proteção. Mas os animais que vivem nas profundezas oceânicas usariam outros métodos de sobrevivência. A zoalina é um exemplo. A zoalina parece uma mistura muito esquisita de aranha e caranguejo. Mas que tem uma capacidade estranha. Ela não percebe o mundo pelos olhos, nem o percebe pelos ouvidos. Ela percebe o mundo por meio de um campo eletrônico que gera ao redor de seu corpo. Esse campo pode ser expandido para sentir tudo que se mova por perto. Ela vê o mundo pelo que colide com o campo eletrônico. E o mais interessante disso é que, assim que percebe algo que acha que é uma presa, ela espera até que chegue perto. Mais perto. E, de repente, zap! Um grande pulso de eletricidade salta, atordoa a presa, e um tentáculo chicoteia, agarra e arrasta a presa. Ela caça com eletricidade. Vimos os imensos desafios que os animais enfrentarão em um mundo de água. Mas ainda nos resta um fator a explorar. Quando chegar o momento de os terráqueos descobrirem a vida no cosmos, ou quando a vida se revelar para a humanidade, talvez ela não seja uma entidade biológica. Em vez de carne, sangue e carbono, podemos encontrar aço e silício. Uma máquina. Ao nos aproximarmos do planeta imaginário Gaia-Léo, nossa última parada, notamos 3 crateras imensas na superfície. Uma colisão com um asteroide seria catastrófica para a vida. Mas em Gaia-Léo há algo diferente. Em sua superfície vemos pequenas criaturas mecânicas andando sem parar. Nossa jornada explorou um lado imaginário do universo, repleto de criaturas biológicas de muitas formas e tamanhos. Mas alguns cientistas pensam que um mundo alienígena pode conter máquinas como Gaia-Léo. O Dr. Seth Shostak, do Instituto SETI, acredita que, quando descobrirmos vida fora da Terra, nossos primos podem ser de aço e silício, em vez de carne e sangue. Qualquer alienígena que consiga construir um radiotransmissor e enviar mensagens que possamos ouvir, muito provavelmente deu o próximo passo. Esse próximo passo pode ser o desenvolvimento de máquinas inteligentes. Para entender melhor um planeta alienígena repleto com essas máquinas, os cientistas dizem que só precisamos examinar a evolução da inteligência na Terra. Especificamente, a inteligência artificial. A inteligência artificial, pode-se dizer, é a ciência de fazer bebês do zero em vez do antigo modo tradicional. É a ciência e a engenharia que tentam criar uma mente ao entender como a mente funciona. Bom, nós não fizemos isso, não construímos máquinas inteligentes. Mas quem trabalha nessa área pensa que isso deve acontecer em 20, 50 ou 100 anos.
É concebível que centenas, talvez milhares de anos no futuro, possamos querer nos fundir com as máquinas. Perceba que nos próximos séculos, as máquinas podem se tornar mais inteligentes que nós. E sempre existe o perigo de que nossas criações nos ponham no zoológico e nos joguem amendoins. E nos façam dançar, como fazemos com os ursos nos zoológicos. Mas em vez de se fundir com as máquinas, os seres humanos podem se tornar máquinas. E quando a CPU ultrapassar o cérebro humano, programas sofisticados podem dar uma enorme vantagem a esses seres. Se tiver inteligência artificial rodando em cérebros milhões de vezes mais rápido que os humanos e pensando milhões de vezes mais rápido que os humanos, teoricamente, eles podem realizar o trabalho de 10 mil anos em 3 dias e meio. Eles precisariam de muita energia para realizar esse feito. Depois de esgotarem todas as fontes de Gaia-Léu, essas criaturas robóticas chamadas Cevals poderiam construir uma rodovia para o espaço. Então, o próximo nível de máquinas, os pescadores, teriam acesso a energia ilimitada para sua sobrevivência. Veja que a Terra usa apenas uma pequena parte da energia do Sol. Se o Sol fosse desse tamanho, a Terra seria apenas uma cabeça de alfinete em comparação ao tamanho do Sol. Assim, absorvemos somente uma pequena parcela da energia do Sol. Uma estrutura teórica, a esfera de Dyson, poderia ser construída ao redor de uma estrela para colher sua energia. A esfera de Dyson é uma esfera gigantesca construída ao redor de uma estrela para absorver toda a energia que ela possua. Desse modo, seria possível usar toda a energia de uma estrela sem correr o risco de se queimar. Depois de a estrela ser dividida e sua energia se esgotar, os pescadores podem desmontar a esfera e viajar até a próxima bateria galáctica. Se os cientistas estiverem certos, o domínio das máquinas pode acontecer em um planeta bem perto de nós. A cada ano, são feitas novas descobertas científicas que nos ajudam a entender a nós mesmos e a vida no universo. Existem muitos novos mundos a serem descobertos no espaço. O incontável número de estrelas nos sugere que há também uma gama vasta, diversificada e colorida de vida à nossa espera. E mais rostos alienígenas do que ousamos imaginar.